O milagre de João Carlos não foi apenas a sobrevivência ao veneno cruel de sua própria mãe. O verdadeiro milagre foi a faísca de força e coragem que surgiu em seu íntimo, permitindo-lhe, com as últimas forças que lhe restavam, rasgar o véu da escuridão e expor a verdade aterrorizante. No quarto frio e estéril do hospital, entre o cheiro metálico de antisséptico e o bip constante das máquinas que o mantinham vivo, ele despejou o pesadelo em palavras. A voz saía fraca, arranhada pela dor e pelo trauma, mas carregava o peso de um crime que havia se escondido por anos sob a fachada de respeito e luxo. A história de sua própria família. A história que João Carlos contou era digna dos piores pesadelos, mas era real. Um engenheiro renomado, admirado por todos, e sua mãe idosa, a personificação da bondade, unidos em uma parceria macabra de morte, envenenando esposas ricas por suas heranças, construindo um império sobre túmulos. Os detalhes sobre o veneno sutil, administrado em pequenas doses, a cumplicidade fria da mãe Dona Carla, a morte forjada de Cássia e a tentativa de assassinato mais recente, brutal, contra ele próprio e sua amiga Susana. A polícia, que já lutava para entender a morte súbita e inexplicável de Susana, teve na denúncia desesperada de João Carlos a chave que abriu o inferno. A máquina da justiça, até então lenta e cega para a perfeição insidiosa do crime, começou a se mover com uma velocidade implacável, impulsionada pela urgência de pegar assassinos perigosos. O caso foi imediatamente transferido para uma equipe especializada em crimes complexos, com o apoio total da Polícia Federal. A vida de João Carlos estava em perigo e os assassinos ainda estavam à solta. A morte de Cássia seria reavaliada com olhos treinados para o horror. O corpo seria exumado sob a luz fria da ciência forense. E a história da primeira esposa de Flávio, Márcia, morta anos atrás em circunstâncias suspeitosamente semelhantes, também voltaria à tona. O rastro de veneno, outrora invisível, camuflado sob a normalidade, começava a ser iluminado pela luz fria e implacável da lei, expondo a escuridão por baixo. A investigação foi implacável, metódica, fria como o cálculo dos assassinos que perseguiam. Os detetives mergulharam no mundo aparentemente perfeito de Flávio e Dona Carla, buscando as rachaduras na fachada, os fios soltos na teia de mentiras. A primeira linha de ataque, o sigilo telefônico e bancário. Meses, talvez anos de registros, dissecados em busca de anomalias. Extratos revelaram transações suspeitas, pagamentos a empresas de fachada que, com rastreamento digital, levaram direto aos fornecedores de produtos químicos identificados por João Carlos. Ligações frequentes entre números de Flávio e Dona Carla, em horários específicos. A confirmação de uma comunicação constante e sinistra, talvez usando códigos para falar sobre seus ingredientes e planos. Os fornecedores, confrontados com a autoridade federal, confirmaram. Dona Carla, a senhora idosa e inofensiva, era uma cliente regular e incomum, comprando substâncias que não eram para jardinagem ou limpeza doméstica. Substâncias que, em mãos erradas e nas doses certas, eram venenos letais. A arte da mãe não se limitava à culinária. Ela adquiria seus ingredientes em fontes que agora, sob a luz da investigação, gritavam crime. E o golpe final veio da ciência forense. A perícia toxicológica nos restos mortais de Cássia, após a exumação solicitada pela polícia, confirmou a presença inequívoca do veneno em seu sistema. E o corpo de Márcia, a primeira esposa, exumado também, revelou o mesmo padrão sinistro, a mesma assinatura invisível da morte lenta. O veneno foi encontrado nas vítimas, a confirmação brutal de que não foram causas naturais. O rastro da compra foi seguido até a mãe. A conexão foi feita com a rotina secreta de Dona Carla e o depoimento chocante de João Carlos. Havia um serial killer em família, operando impunemente por anos,
escondido sob o verniz do sucesso e da aparente bondade. As provas se acumulavam, frias, científicas, irrefutáveis. O depoimento traumático de João Carlos, a rede de transações financeiras, as compras de veneno rastreadas até a mãe, a confirmação da perícia toxicológica nas vítimas. A teia estava completa. Havia um padrão macabro. Havia um motivo claro e cruel, a herança. Havia um método insidioso, o veneno sutil. E havia os assassinos, agora identificados. O engenheiro Flávio e sua mãe, Dona Carla. O crime que parecia perfeito, o império construído sobre a morte, estava prestes a desmoronar. Não por terem sido pegos com o veneno, mas por terem deixado rastros em suas vítimas e em suas aquisições. A justiça, paciente mas implacável, se preparava para dar o bote final, com um mandado em mãos, pronta para colher o cravo negro. Enquanto a polícia, em seu método silencioso, fechava o cerco a cada hora que passava, Flávio e Dona Carla sentiam a pressão esmagadora. Pequenos sinais, outrora ignorados, agora eram alertas vermelhos em suas mentes febris. Um carro desconhecido parado na rua por tempo demais, parecendo observar. Ligações que caíam no instante em que atendiam. Silêncios prolongados nas conversas. Uma sensação gélida de estarem sendo observados, de que o ar ao redor deles se tornava denso com desconfiança. Talvez vislumbrassem figuras ao longe, ou reflexos suspeitos nas janelas polidas de sua própria casa. A fachada impecável, mantida por tanto tempo com maestria, começou a apresentar rachaduras visíveis sob o estresse crescente, a paranoia se instalando, corroendo sua calma outrora inabalável. A arrogância de mestres do jogo dava lugar a um pânico febril. A cumplicidade em um pacto de sangue virava medo e recriminações silenciosas. E a ausência de notícias de João Carlos, o filho que eles achavam que estava morto, corroía seus nervos mais do que qualquer outra coisa. O silêncio dele, que deveria ser definitivo, tornara-se um enigma aterrorizador, um grito mudo de que algo deu errado. Precisavam saber sobre João Carlos. O veneno, o plano. Não falhou. Ele deveria estar morto, silenciado para sempre. Mas o silêncio dele era um grito. Usaram seus contatos escusos, suas conexões sombrias, seus recursos financeiros para descobrir o que havia acontecido. Uma ligação tensa, uma informação comprada com pressa. E a verdade caiu sobre eles como um raio, estraçalhando a última ilusão. João Carlos não morreu. Ele esteve no hospital. Ele sobreviveu. E ele... A polícia sabe agora. A verdade veio à tona. O mundo desabou. O império de mentiras, construído tijolo por tijolo sobre vidas alheias, se estraçalhou em 1000 pedaços. O bom João Carlos, o filho que eles subestimaram, que tentaram matar, os havia desmascarado. A polícia sabia. O mandado de prisão era questão de minutos, talvez horas. Não havia mais tempo para fachadas, para planos de longo prazo. A única saída, a única chance, era fugir, imediatamente. Para longe, para outro país. Para recomeçar o jogo sujo em outro tabuleiro, longe do alcance da justiça brasileira que agora os caçava. O pânico deu lugar a uma decisão fria, rápida e desesperada. A fuga era a única chance de evitar a colheita. O plano de fuga foi orquestrado na urgência febril do desespero e do medo de serem pegos. Um jatinho fretado os esperaria em um aeroporto privado, a pouca distância de Belo Horizonte. Destino: Argentina, onde um contato aguardaria com documentos e passaportes falsos. De lá, a Espanha, para se perderem na Europa e continuar suas vidas como fantasmas ricos, longe do alcance da lei e da verdade exposta. Dinheiro e influência, outrora usados para construir o império, agora usados para comprar portas de saída, para fretar asas para longe da justiça.
Acreditavam que ainda podiam controlar a situação, que eram mais espertos. A corrida contra a colheita começou. O trajeto até o aeroporto em alta velocidade parecia interminável. Cada carro no retrovisor, cada sombra na rua, era uma ameaça. A cumplicidade deles, outrora fria e calculista, agora estava tingida de medo e recriminações silenciosas, expressas em olhares rápidos. Mas não havia volta. O único caminho era para frente, em direção à liberdade e ao jatinho que os aguardava. Chegaram ao aeroporto. O jatinho brilhava sob as luzes da pista. Uma promessa reluzente, a última chance de salvação. Embarcaram rapidamente, a tensão diminuindo ligeiramente a cada passo dentro da aeronave de luxo. As portas se fecharam com um clique final, abafando o barulho exterior. Uma sensação momentânea e perigosa de alívio varreu o pânico. Eles conseguiram. Escaparam. O ar de vitória cruel começou a inflar seus peitos. Olharam um para o outro, um brilho de triunfo sombrio em seus olhos. Talvez um sorriso sinistro de que haviam enganado a todos mais uma vez. A lei era lenta. Eles eram mais rápidos. O piloto se comunicou com a torre de controle. Tudo pronto para taxiar. O jatinho começou a se mover, deslizando suavemente pelo asfalto em direção à pista principal. O corpo vibrando com a potência dos motores. A velocidade aumentando gradualmente. O som dos motores crescendo. Uma canção de liberdade para os assassinos. A sensação de estarem deixando Belo Horizonte para trás. Deixando o crime, a verdade, a justiça para trás. Era inebriante. A colheita do cravo negro seria longe dali, e eles, os mestres da morte e da dissimulação, escapariam impunes. A vitória parecia garantida. O jogo, pensado, vencido. O piloto solicitou autorização final para decolar. A pista à frente, vazia, a escuridão da noite convidando a fuga. A liberdade. A poucos segundos de distância. O futuro como fugitivos ricos. Começando agora. O sorriso de vitória nos rostos de Flávio e Dona Carla. No auge. Mas o destino, orquestrado pela persistência da justiça e pela sobrevivência improvável de um bom filho, tinha outros planos para os mestres do veneno. A colheita final deles estava prestes a acontecer. Ali, naquela pista. No instante exato em que a autorização para decolar seria concedida, no auge de sua falsa vitória, a colheita chegou. Vários carros da Polícia Federal Brasileira surgiram do nada, luzes piscando no escuro da pista, movendo-se com velocidade e precisão tática. Fecharam a pista à frente e atrás do jatinho, encurralando-o sem saída. O som dos motores do avião diminuiu abruptamente. A ilusão de fuga se estraçalhou contra a realidade fria e implacável da lei, em um choque brutal. O jogo de fuga havia terminado antes mesmo de começar. A perfeição do crime, a ilusão de impunidade, desmoronou ali, sob as luzes frias e reveladoras da pista de aeroporto. A Polícia Federal exigiu a abertura da cabine. O jatinho parado na pista de decolagem se tornou, naquele instante, a cela de prisão deles. Agentes federais se aproximaram, armados, rostos sérios, determinados. O jogo de fuga, o jogo da morte, havia terminado. A perfeição do crime, a ilusão de impunidade, desmoronou ali, sob as luzes frias e implacáveis da justiça. Retirados do jatinho, a poucos metros da liberdade que buscaram, Flávio e Dona Carla foram confrontados com a justiça. A fachada caiu completamente, espatifada no asfalto da pista. O sorriso charmoso de Flávio se contorceu em uma careta de ódio impotente e derrota. A doçura artificial de Dona Carla se transformou em uma máscara de fúria incontrolável e loucura. E então, em meio aos agentes federais, sob as luzes frias que os expunham, eles o viram. João Carlos, o filho bom, o sobrevivente inesperado, o catalisador de sua queda. Ali,
combalido, mas de pé, testemunhando o fim de seus algozes, de sua própria mãe e irmão. A visão dele foi o golpe final, o gatilho para a explosão de fúria contida de Dona Carla. A mãe outrora dócil, que planejou sua morte, teve um acesso de loucura e ódio visceral. Seus olhos, injetados de fúria e traição, fixaram-se em João Carlos. Você, seu traidor desgraçado, seu peste inútil, você nos arruinou, nosso império. Você era para estar morto. Eu mesma deveria ter terminado o serviço. Os gritos de Dona Carla ecoaram na pista de aeroporto, um testemunho aterrador de sua verdadeira natureza, de seu amor doentio e distorcido pelo filho perfeito, Flávio, de seu ódio visceral pelo filho defeituoso, João Carlos, que ousou viver e expor a verdade. Uma mãe vociferando ódio puro contra o filho que ela tentou matar. A cena era de um drama shakespeariano, cruel, real e profundamente traumático. Um trauma final para João Carlos, que viu a máscara cair completamente, revelando o monstro em sua forma mais pura e patética, no momento exato de sua derrota. O império construído sobre vidas alheias, o reino do Cravo Negro, desmoronou espetacularmente na pista de decolagem. Flávio e Dona Carla, os mestres do veneno e da dissimulação, capturados pela Polícia Federal em sua tentativa desesperada e final de fuga internacional. A verdade prevaleceu, não por acaso, mas pela coragem e sobrevivência improvável de João Carlos, o bom filho que ousou investigar e suportou o veneno da própria mãe para expor a escuridão. A colheita do Cravo Negro, para eles não foi de fortuna ou impunidade, mas de justiça e humilhação diante do mundo e do filho que tentaram silenciar. O crime, por mais frio e calculado, não compensou. Esse legado de terror e morte que eles construíram, esse que João Carlos ajudou a destruir ao arriscar a própria vida e a imagem de sua família. Esse legado de sombras se encerra aqui, na pista fria de um aeroporto, sob a luz forte e reveladora da lei. Mas essa justiça teve um preço terrível, pago com a vida inocente de Susana e com o trauma indelével na alma de João Carlos, que testemunhou a queda espetacular e a fúria final da mãe que tentou matá-lo. A história deles termina aqui, nas mãos da justiça. O Cravo Negro foi desmascarado e a justiça chegou. Acompanhe a novela O Cravo Negro na playlist do canal para reviver toda a trama, desde o primeiro gole do veneno até a colheita do Cravo Negro. Mergulhe fundo neste thriller de suspense psicológico que explora o lado mais sombrio das relações familiares e o preço da ambição. Se você não tem medo de desvendar segredos sombrios por trás das famílias perfeitas, se histórias de crimes frios e calculistas e dramas familiares perturbadores te prendem, inscreva-se no Trama Novelas. Ative o sininho e junte-se à nossa comunidade sombria para não perder as próximas novelas arrepiantes, incluindo as continuações de nossas histórias mais populares. O suspense termina aqui, para esta novela, mas a escuridão sempre encontra um caminho. Próxima novela na semana que vem. Trama Novelas.